Manda de novo pra ela falar que a gente... Você entrou. Conectados. Oi, Sil. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. O pessoal tá chegando, pelo visto, né? Sim. Vai acompanhando, peraí, que eu acho que é mais fácil. Então, gente, boa noite. Estamos conversando enquanto o pessoal vai chegando. Aqui hoje não tá um consciente. Fala. Amigo, o áudio pra mim tá falhando. Não sei se pro pessoal tá legal. Tá, deixa eu... Vou colocar um fone, que aí fica mais fácil a captura. Joia, tudo bem. E aí, Rafinha? E aí, Sil, tudo E bem? essa quarentena? Será que as pessoas estão prontas para essa quantidade de conteúdo? Ui, eu creio que sim, sabia? Muita... Conversando. Interessante, né? Que esse momento traz uma abertura pra gente, né? De aprendizados novos, né? Só vou escutar depois, porque eu não consigo. Bota o áudio aí pra você. Aqui também mesmo. Agora foi, agora eu tô te ouvindo bem. Tá, Sim, que é o fone. Ao contrário. Que aí o Rafa também consegue ouvir. joia. Então, Não, um gente. beijo. Tô vendo meu primo aqui, pessoal de Salvador aqui, gente do Que Brasil legal. inteiro. Vi um outro pessoal. Beijo, gente. Vamos lá. Bom, obrigado a todo mundo aí pela presença. Pode ir compartilhando com as pessoas que vocês conhecem para a gente poder falar um pouco sobre essa expansão de consciência. Então, para quem está aqui a primeira vez, a convite da Sil ou de outras pessoas, né, das postagens que a gente fez, eu sou o Rodrigo Vogas, psicólogo, trabalho também com aromaterapia. Eu sou Rafael Oliveira, também psicólogo, também imerso aí no mundo da aromaterapia. E a gente convidou a Sil para poder falar um pouquinho sobre a atuação dela. A gente sabe que ela está iniciando essa promoção aí da carreira dela também dentro da aromaterapia, né? Pessoal, não sei se profissional, mas tá indo, Silva, é o caminho, né? E aí Te eu, o con- Rafael, só um minuto, Sil, eu, o Rafael e a Caterine, que está assistindo a gente, nós três somos os idealizadores aí do Instituto Vital. Então a gente hoje vem convidando a Silvana para conversar um pouquinho com a gente, dividir esse saber dela. Pode se Sim, apresentar para a galera, Sil. e Rafa, uma curiosidade. Estou aqui com a minha água saborizada com a lavanda, deliciosa, para ficar bem tranquila, para fluir bem. Sim, usando os meus olhinhos, né? Que Boa ótimo. noite, gente. Eu sou a Silvana, eu sou psicóloga clínica. Eu também trabalho com algumas terapias naturais, né? Mas hoje aqui eu estou no lugar de fala de psicóloga. E a minha linha de condução é a psicologia transpessoal. E vai ser em cima desse conceito de sujeito que a gente vai bater o nosso papo hoje sobre essa questão de expansão de consciência. E assim, vou deixar com vocês, eu vou no rastro do nosso papo. Então, eu queria que você apresentasse para a gente um pouco desse conceito, né? O que que a gente pode entender como expansão de consciência, né? Eu sei que você vai falar aí para a gente entender um pouco sobre as inteligências, né? Como que você começaria a apresentar esse conceito para a galera que está chegando aqui, para quem já está aqui com a gente? Sim, muito, muito legal assim você dar a deixa para eu poder começar dessa maneira. Vamos lá. Primeiro, né, eu penso assim, expansão de consciência é o sonho de qualquer sujeito, né? Como é que a gente aprende a verticalizar? Como é que a gente aprende a jogar esse estado de consciência para o alto, né? E o mais legal é que muitas vezes a gente busca coisas assim extraordinárias para que isso aconteça. E, no entanto, os recursos que a gente precisa para isso estão dentro da gente. E aí é a partir desse conceito de que está em mim aquilo que eu preciso para que eu possa expandir minha consciência que o nosso papo vai começar, tá? Uhum. Então a gente precisa começar falando sobre as 4 inteligências básicas que todo ser humano tem. Todos os seres humanos, independente de gênero, de idade, de etnia, de condição social. É um recurso interno nosso. Só que antes da gente falar sobre essas 4 inteligências, é muito importante deixar claro o seguinte: não são só essas 4 que a gente tem. A gente tem múltiplas inteligências. Porém, todas as outras são desdobramentos dessas 4 básicas que a gente vai estar falando aqui.
E também é muito importante a gente pensar sobre o que é inteligência. A inteligência, se a gente for pegar a raiz grega da palavra, a tradução seria: inteligência é a capacidade que eu tenho de escolher a melhor opção entre. Então, isso quer dizer que quando eu me comporto como alguém inteligente, como alguém que está atento a fazer a melhor escolha para a sua vida. Já vai fazer sentido, daqui a pouco eu volto aí, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre as 4 inteligências básicas, sobre esses recursos que eu tenho em mim e que eu preciso usar, eu preciso integrar para que a minha consciência se expanda. A primeira inteligência que a gente conhece é a inteligência mental. Ela é a inteligência responsável, é ela quem me faz pensar o mundo e pensar no mundo. É a partir dela que eu penso a vida. E a função psíquica que rege essa inteligência é o pensamento. Então, todas as pessoas têm inteligência mental. E a gente precisa conhecer como a nossa inteligência mental funciona. A gente precisa saber como a gente faz para nutrir a nossa inteligência mental, tá? E aí, quer comentar alguma coisa? Só para complementar, né? Que aquelas pessoas que têm um pouco de dificuldade na esfera do pensamento, né? Que têm dificuldade de se concentrar e de desenvolver, a gente trouxe uma listinha de óleos que podem ajudar nesse aspecto. Então a gente pode usar o alecrim, a gente pode usar o hortelã-pimenta, o limão siciliano, o junípero, a salvia clareia, mais quais, Rafael, que você lembra aí que podem ajudar no pensar? Talvez o Ylang Ylang, né? Porque ele acaba conectando a gente com o nosso eu, ele acaba tornando a gente mais concentrado também. O eucalipto, porque em alguns momentos a gente vai precisar ter a percepção de amplitude mental, e o pensar tem muita relação com isso, eu imagino, pelo menos, né? Muita, sim, sim, sim. O Então, pensar é só uma isso. dica aí para ajudar, né? Quem estiver precisando desenvolver essa inteligência mental, esses são os óleos, mas depois podem perguntar que a gente vai repetindo também, não tem problema. Tudo bem, vamos lá, aproveitando a deixa, né? Muito importante lembrar, são 4 inteligências básicas, elas precisam coexistir, a gente precisa cuidar de todas, a gente precisa integrar todas. Não há uma mais importante do que a outra. O tornar-se pessoa, o tornar-se sujeito, é justamente criar essa capacidade de integrar. Então, falamos sobre a primeira, minha capacidade de pensar o mundo, de pensar no mundo. Em seguida, a gente tem a segunda inteligência emocional, que é a inteligência que me possibilita sentir o mundo e sentir no mundo, né? Então, ela tem como função psíquica o sentimento. Lembrando que eu só vou dar uma passada rápida, a gente não vai poder se aprofundar, eu vou me ater a uma inteligência específica que já já a gente vai falar, tá? Lembrando Então, que se alguém quiser que a gente aprofunde, a gente pode fazer outras lives sobre essas inteligências. É só sim, pedir sim. pra gente no privado. Perfeito. Então, entendemos que nós pensamos, agora entendemos que nós sentimos, e eu não sei se os meninos têm alguma sugestão de óleo para De inteligência óleo, né? emocional. Sim, temos sim, Vamos Sil. lá. A Aham. gente vai sugerir que as pessoas usem o cássia, né, para poder ajudar, né, nessa percepção também da emoção, o clove, o lemongrass, é, petitgrain, algum que você sugere? O Forgive também pode ajudar, né? Porque quando a gente entra em contato com as nossas emoções, é preciso que a gente lide em alguns momentos com perdão, com acolhimento. E acho que também é interessante o balance, porque vai mexer em certas coisas emocionais pode tirar a gente do nosso eixo. Então, tentar se manter em equilíbrio pode facilitar muito nesse processo. Com certeza, com certeza. Assim, a lavanda que o diga. No meu caso, como eu Verdade. gosto, enfim. E aí depois, falamos das duas, vamos para a terceira. Inteligência física. O corpo, esse corpo que abriga esse mental, esse corpo que abriga esse emocional e esse corpo que age no mundo, né? É através dele que a gente constrói os nossos gestos, as nossas ações no mundo. E a função psíquica que rege essa inteligência são as sensações. E as sensações são produtos dos nossos 5 sentidos, né? Então, o que eu vejo, o que eu toco, o que eu sinto, toda essa complexidade, inteligência física. Então, entendemos que nós pensamos, a partir dos nossos pensamentos nós sentimos, a partir dos nossos sentimentos nós agimos. Não sei se é algum óleo para inteligência física. Certamente
Na verdade, vão ter óleos que vão mexer com a gente, né? Então, como Sim. estava lá no sentir o cássia e o clove, né? Que é o cravo, eles vão ajudar também nesse processo. O cardamomo, a laranja, a própria hortelã-pimenta que a gente citou lá também no pensar e o gengibre também pode ajudar. E uma misturinha que a gente tem, que é total focada na ação, é o Motivate, que vai fazendo com que a gente fique motivado para aquilo que a gente está pensando naquele momento. Gente, olha que maravilha, aromaterapia é vida. Isso é maravilhoso, as inteligências cuidadas pela aromaterapia também, né? E Isso como é muito juntar esses bacana. conhecimentos acaba sendo Sim, enriquecedor e vai sim. ajudando nesse É processo de isso. Sim, evolução. sim, é isso. É muito legal isso, Rodrigo. Eu bato muito isso durante a live, tudo, isso o tempo todo. Integrar, né? Nada é absoluto, não é só uma coisa, é Exatamente. Uhum. capacidade de unir o todo, né? E aí, então, vamos caminhar, senão a gente se empolga aqui. Verdade. Finalmente, temos a quarta inteligência, essa que é um tanto desconhecida, que é muito confundida com outros conceitos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui também. Inteligência espiritual. É a inteligência que cria em mim a capacidade de conexão. É quando eu me conecto ao mundo. Mas que mundo é esse? Primeiro, é ela que me possibilita a conexão ao mundo interno, gerando autoconhecimento. Aí sim, quando eu me conheço, eu tenho condição de começar a fazer a caminhada em direção à expansão de consciência, né? E ela me conecta também ao mundo externo. É ela que me faz, é ela que me traz a percepção de que eu não estou a parte desse mundo aí fora, eu sou parte desse mundo aí de fora, né? E que esse mundo aí fora é uma parte de mim também. Então, quando a gente fala em inteligência espiritual, a gente fala da inteligência que possibilita a gente a expandir a nossa consciência. E a função psíquica que rege ela é a intuição. E aqui é muito importante deixar uma coisa bem clara, tá? Eu não estou falando da intuição no sentido místico, mas somente místico. Claro que também tem uma parcela mística da intuição. Mas eu digo a intuição enquanto função psíquica. É no sentido de eu ter discernimento, de eu ter muita clareza em relação a esse mundo interno e ao mundo externo. E a partir daí, sim, quando eu integro essas inteligências, mas principalmente quando a minha inteligência espiritual norteia o meu pensar, norteia o meu sentir, norteia o meu agir, eu passo a dar o primeiro passo em direção a essa tão sonhada expansão de consciência. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho conversado muito com os meus clientes na clínica que a gente está passando por um momento que não foi escolha nossa, né? Então, nós não temos controle sobre isso. Agora, tem uma coisa que ninguém tira, né? A liberdade da gente, de escolher como a gente vai passar por isso. Depois que tudo tiver passado, quando a gente olhar para trás, o que vai fazer sentido é como eu passei. E aí eu posso passar por esse momento consciente, eu posso, assim, sair desse momento com a minha consciência muito mais ampliada, ou eu posso ficar fixado em preocupação, em dor. Vai ter algum momento que a gente vai falar sobre isso também, tá? Porque a inteligência espiritual é isso. Ela que me proporciona dar um sentido à vida. As coisas ganham um sentido. Eu entendo que nada é por acaso. Eu entendo que tem um aprendizado a ser tirado de tudo. Então, é essa inteligência, quando integrada às outras, que me proporciona essa expansão de consciência. E A eu gente pode sei... entender, Sil, Ah, essa inteligência como primordial para nossa conexão com a gente mesmo e com o outro? ela que nos conecta. É ela, é através dela. Perfeito. O meu mental não é suficiente para me conectar a mim. O meu emocional não é suficiente para que eu me conecte a mim. Porque, por exemplo, se eu abro um quadro de vitimização em relação a mim mesmo, se eu me sinto um coitadinho na vida, um injustiçado sempre, eu estou sentindo, mas eu não estou me conectando, né? Então é ela. Falar em conexão é ela. Falar em ligar, em religar inteligência espiritual. E eu sei que para essa também, vocês devem ter muitas sugestões de óleos. Vou deixar vocês falarem um pouquinho. Então, e aí óleos, né, que trabalham com essa conexão, né, minha comigo mesmo, ele vai ser o frankincense, por exemplo, né, que é muito utilizado na prática de yoga, na prática de Meditação. meditações, né? O Que é o olíbano, cedro, né, Rafa? O olíbano, olíbano, isso. maravilhoso, maravilhoso, sim. O cedro, o sândalo, o nardo,
patchouli, mais algum? Essa que você acabou de tomar, a própria lavanda que está na tua Lavanda, água, claro. ela também, Sim, porque a lavanda ela faz com que a gente entre em contato com o nosso eu. Então ela vai trazer esse equilíbrio, assim como a sálvia esclareia também ajuda, né? O nome esclareia na sálvia é exatamente porque ela traz esse nosso processo de esclarecimento. Então são só algumas sim. dicas aí para quem precisa desenvolver um pouco mais de alguma dessas inteligências. A gente deu aí algumas sugestões para ajudar através do emocional, através da aromaterapia, também esse desenvolvimento. Fechado. Então, vamos lá. Só para a gente dar E uma aí, tomadona. Sil, só uma dúvida, né? Tá, Você está vai, falando pode. sobre a conexão espiritual, sobre a inteligência espiritual, desculpa, e algumas pessoas elas acabam entendendo essa inteligência espiritual com religião. Eu queria que você tentasse deixar essa marcação aí para as pessoas do que tem em comum e o que não tem em comum entre esses assuntos. Bem, maravilhosa a sua pergunta. Muito obrigada por ter trazido isso, porque realmente é um ponto que a gente precisa esclarecer, né? Inteligência espiritual é diferente de consciência religiosa. Consciência religiosa é uma questão de fé, né? Então a gente costuma dizer que a consciência religiosa ou a religião é uma das maneiras que eu tenho de acessar e de colocar em prática a minha inteligência espiritual. Porque a gente vai ver já já aqui, né, que falar de construir uma vida norteada pela inteligência espiritual é construir uma vida baseada em virtudes, né? E virtudes tem a ver com princípios. E as religiões trabalham as virtudes, seja ela qual for, né? Então a gente precisa entender que a religião, a manifestação religiosa, é uma das maneiras que eu tenho de experienciar a inteligência espiritual. Uma vez já me perguntaram, né? Então é possível que uma pessoa que não tenha crença nenhuma tenha uma inteligência espiritual desenvolvida? Completamente possível. Para ela pode fazer muito sentido, pode ser uma pessoa muito virtuosa, que tenha princípios muito valorosos, né? Que não necessariamente tenha uma religião, tá? Então, muito importante a gente esclarecer isso. Bem, deu para responder sua pergunta? Perfeito, Sil, Deu, perfeito. joia. Mas, Sil, existe alguma diferença prática, alguma coisa prática, né, que possa trazer esse efeito benéfico da inteligência espiritual? Sim, sim. Bem, vamos lá. Como é que isso acontece na vida da gente, né? Como é que a gente Uhum, vê a inteligência espiritual acontecendo, se plasmando ali? O que ela traz de bom pra gente? Bem, vamos lá. exatamente. Primeira coisa, quando eu abro, né? Quando eu integro as minhas inteligências e quando eu penso a partir de mim e do outro, de mim e do todo, quando eu sinto a partir de mim e do outro, quando eu ajo pensando em mim e no outro, automaticamente eu construo a minha vida como uma vida muito baseada em virtudes. Eu gosto muito da filosofia, que a filosofia diz: quer alcançar o coração dos deuses? E eu sempre coloco o meu adendo e das deusas também. Tem uma vida virtuosa. Então, um dos efeitos práticos, Rafa, da inteligência espiritual acontecendo e sendo colocado em prática é a construção de uma vida muito baseada em virtudes. E virtudes são baseadas em princípios, e princípios são universais. Então, por exemplo, se eu busco ser uma pessoa justa, a minha justiça vai ser reconhecida em qualquer parte do mundo. Se eu busco ser uma pessoa generosa, a minha generosidade vai ser reconhecida em qualquer cultura, em qualquer parte do mundo. E eu costumo dizer que esse momento que a gente está enfrentando, a gente tem tido aí um grande desafio da convivência, né? A gente está, né, nas nossas casas, a gente cercado de pessoas que a gente ama, mas que com o desgaste do confinamento, tem horas que a gente precisa parar e lembrar. Eu preciso ser paciente, paciência é uma virtude, né? Eu preciso ser generoso, eu tenho que pensar em mim, pensar o outro também. Então, assim, esse é o grande desafio e é isso que ela promove a gente, né? Então, primeira resposta porque você me perguntou. Eu acho que isso que torna tão grandioso, né? Esse desafio e essa questão de ser Sim, tão universal, é a questão de não sim, segregar, né? De ser quase arquetípica aí, roubando um pouco da sim, linguagem da de abordagem do Jung. Rafael. Exatamente. Sim, sim, é isso, né? E é isso, uma vida virtuosa. Um outro efeito prático que a inteligência espiritual tem quando eu coloco ela em circulação é a percepção da minha vida como um projeto. E aí minha vida ganha um sentido. E aí eu posso começar a pensar na ideia de um propósito de vida. O que é que eu estou fazendo aqui?
né? Para onde eu estou indo? O que eu vou deixar como marca nesse mundo, né? Pelos lugares que eu tiver que passar, o que eu vou deixar marcado aí na vida do outro, né? O que eu vou deixar como legado? E aí também é muito bacana, vamos contextualizar para esse momento. É claro, vocês, nós somos psicólogos, né? E somos psicólogos clínicos e a gente tem lidado com estados emocionais muito variados nesse momento, né? E quando a gente perde a perspectiva, quando a gente perde a esperança, a vida perde o sentido. Então, nosso grande desafio tem sido trabalhar, primeiro na gente, porque psicólogo é gente, né? Eu sempre lembro isso. Somos humanos, oscilamos, temos as nossas batalhas internas também, mas o nosso trabalho tem sido muito lembrar as pessoas, olha, entende esse momento como um momento, né? É temporário, é transitório, vai passar, certamente vai passar. Tudo bem, com os seus desafios, com as suas dores, mas eu preciso ter perspectiva, eu tenho que entender que a vida não vai ser isso para sempre, né? E aí eu consigo me acalmar, eu consigo me alinhar. Olha a inteligência espiritual trabalhando junto com a mental. Os meus pensamentos não são antecipatórios, não são negativistas. Quando eu me pego pensando nisso, eu volto e eu uso a perspectiva, porque a vida tem um sentido. Isso é um grande projeto, né, que Eu está sendo achei construído passo perfeita a a sua passo. colocação, Sil, que assim, a gente vai oscilar nessas inteligências. Não é porque eu Sim, sim. desenvolvi uma inteligência que eu vou me manter perfeito nela, né? Então, a Não. gente tendo essa compreensão que você está trazendo para a gente hoje, a gente pode entender que em algum momento a gente vai perder da mão a inteligência mental, mas a gente vai estar ali com a espiritual um pouco mais exacerbada que vai me ajudar a segurar a mental de novo. Então, acho que é bem interessante. Sim, sim. Eu estou vendo um comentário aqui do Caio. Oi, Caio. Ele colocou, né, que toda mudança gera instabilidade. Com certeza, tirada de Sim. zona de conforto, né? E a gente está vivendo, a humanidade está... a gente, enquanto espécie humana, claro que o planeta também, mas eu vou focar aqui na gente, é um momento muito novo, né? O último grupo da nossa espécie que passou isso foi lá na gripe espanhola. Então, assim, estamos aprendendo, né? Só que eu entendo que a vida é um projeto, que ela não se resume a esse momento, que não vai parar por aí, que vai passar. E que aí sim, o que eu falei no início da live, eu tenho a escolha de como eu vou passar por isso. Né? Porque passar não tem escolha, tem que passar, né? Só que eu posso escolher a maneira, né, E o pela que qual eu vou aprender, né? passar. O que levar daí. Acho Isso. que é o E mais importante. muito bom. Então, vou pegar a tua deixa, eu vou antecipar um ponto aqui. Inteligência espiritual, como o Rafa perguntou, efeito prático dela. A inteligência espiritual é aquela inteligência, lembra? Inteligência, capacidade de escolher a melhor opção, dentre tantas que a gente tem. Por isso que eu falo, eu tenho como escolher como eu vou passar por isso. Eu não posso mudar isso, mas eu posso estar atento à forma que eu vou enfrentar isso. Eu tenho, quando eu coloco ela em circulação, quando eu junto ela ao mental e ao emocional, a possibilidade de sair da zona do medo e passar para a zona de ampliação de consciência. Imagina se a gente fica fixado nesse momento, no medo do futuro, no medo do presente, no medo das perdas. Sentir, a gente sente. Eu senti. Vou dar um exemplo para vocês. Para ser bem gente aqui, domingo retrasado, eu precisei sentar e chorar bastante. Eu precisei acolher os meus medos, eu precisei conversar com o meu mental, entender o que estava acontecendo comigo, né? E dar vazão a isso. Mas a gente vem, sente, respira, se realinha e prossegue, né? Então, assim, eu experimentei a zona do medo por alguns instantes ali. Mas aí depois eu comecei a usar o meu mental, o meu emocional, fui para a zona de aprendizado, comecei a me perguntar o que eu estou aprendendo com tudo isso? Quais estão sendo os meus desafios? E eles estão muito claros, né? Estão muito claros. Só para dar um exemplo para vocês, nós somos autônomos, né? Só para vocês terem ideia do tipo de pensamento que eu lidei. Né? Somos autônomos, num momento econômico de muita instabilidade. Temos pensamentos de preocupação, sim, né? Fui para a zona de aprendizado. Aí eu falei, não, mas aqui ainda é pouco. E aí eu precisei acessar a minha inteligência espiritual, lembrar do sentido, lembrar que tudo isso tem um propósito maior. E aí eu fui para a zona de ampliação de consciência, eu comecei a ver como algumas coisas, como esse tempo de quarentena está dando uma mexida interna e que eu tenho certeza que eu vou levar para quando, depois que tudo estiver passado, né? Eu vou poder, digamos assim, aparar as arestas de algumas coisas na minha vida
que a correria, que o automatismo estavam me levando a fazer, né? Então é ela, Rafa, é mais uma coisa que ela proporciona a gente. Essa saída da zona do medo, passando pelo aprendizado e do aprendizado chegando à zona de ampliação de consciência, tá? Perfeito. Vamos lá, mais um efeito. Esse eu sou apaixonada, gente. Esse eu acho que, assim, que é um dos efeitos mais lindos dessa inteligência bem trabalhada na nossa vida. Tolerância. Eu me torno alguém muito mais tolerante a mim, encarando minhas luzes e minhas sombras, não tendo medo disso, não tendo medo de ver realmente quem eu sou, como eu funciono. E aí, a partir daí, eu potencializo minhas luzes e aprendo a administrar as minhas sombras, mas principalmente levando esse conceito de tolerância além de mim. Lembra? Inteligência espiritual, capacidade de conexão. Conexão ao mundo interno, conexão ao mundo externo. Capacidade de me conectar ao outro, é entender que o que está aí fora faz parte de mim também, né? E aí eu costumo dizer que as pessoas que usam a inteligência espiritual criam uma habilidade maravilhosa de substituir no seu dia a dia o e, o ou melhor, pelo e. Vou dar um exemplo. Aí não existe mais o preto ou o branco. É o preto e o branco. Não é o cristianismo ou o candomblé. É o cristianismo e o candomblé. Não é o homem ou a mulher. É o homem e a mulher. Né? Esse estado de se abrir para a diversidade, de se abrir para o que é diferente, sem me sentir ameaçado, sem criar nenhuma neurose de comparação ou de perseguição, ou não precisar me sentir melhor. Eu simplesmente dou a mão ao que é diferente, né? Eu simplesmente integro. É isso, né? É integrar. Efeito da inteligência espiritual. E por fim, Rafa, para fechar, senão eu vou falar muito, outro efeito, né, da inteligência espiritual na nossa vida, o fim da ilusão da separatividade, aquilo que eu falei um pouquinho no início, né? Eu não estou a parte do mundo, eu sou parte do mundo. E, ao mesmo tempo, esse mundo está em mim. Então, eu me integro. Então, eu tenho uma vida com mais respeito a mim mesma. Eu tenho uma vida com mais respeito ao outro. Eu tenho uma vida que respeita mais o planeta. Eu tenho uma vida que respeita mais as espécies diferentes, os outros reinos. A gente tem aí reino animal, reino vegetal, né? Eu tenho... Tá faltando sim, Mineral. o mineral. Como que eu, né? Eu dos cristais eu ia esquecer isso. Bem, enfim, é isso, né? Integra, não é separado, faz parte, é um todo. Então, assim, Rafa, teriam muitas outras coisas que eu poderia falar, mas o nosso tempo é escasso. Então, respondendo um pouco a sua pergunta, tá? Eu acho que uma forma da gente resumir um pouco, né? Quando você fala da gente integrar essas 4 inteligências, é exatamente a integração total. Eu me Total. integrar comigo, me integrar com o Rafael, me integrar com você, com todo mundo que está assistindo a live, com todas aquelas outras pessoas que estão passando aí por esses momentos. E eu acho que uma coisa que você falou e que foge um pouco, ou não foge nada da live, é muito do até que ponto tudo que a gente está vivendo hoje nessa pandemia não vem por conta dessa nossa consciência da intolerância, da segregação, e talvez Sim. o nosso maior ensinamento Sim. seja de conseguir se enxergar no outro, conseguir se unir e se integrar mesmo, né? E assim expandir não só a consciência individual, mas não sei se eu estou viajando muito, mas talvez uma consciência coletiva. Bem, dentro da psicologia transpessoal, não tem a ver com o assunto, mas eu preciso fazer esse recorte já que você trouxe. A gente fala em inconsciente cósmico. Tem o inconsciente que é cósmico, tem o coletivo, tem o familiar, tem o inconsciente pessoal, tem o inconsciente que é cósmico. Então, sim, tem tudo a ver, né? Quer um convite maior para esse grande desafio da gente aprender a sentir falta do outro, sentir falta de quem a gente ama, sentir falta da conexão, esse Ainda mais num desafio. mundo onde a gente diz que não tem tempo para encontrar o outro, né? Sim, sim. Aprender a pensar como eu vou cuidar à distância, como é que eu continuo cuidando das pessoas, para a gente ver que felicidade precisa ser compartilhada, né? E para que eu compartilhe, eu tenho que estar aberto à diferença. E aí a inteligência espiritual vem com esse viés maravilhoso de substituam o ou pelo e, né? Integrem,
puxem, agreguem e sempre lembrando, integrando as inteligências. Pensar, sentir e agir baseado na conexão interna e externa. Bem, Rafa, deu para responder Deu a sim. sua pergunta? Joia, Sil, eu joia. acredito que todo mundo está se perguntando, quem não está se perguntando, tá com ponto aí, uma pulguinha atrás da orelha, querendo entender como que a gente pode, formas práticas talvez, ou exercícios que a gente possa usar no nosso dia a dia, que levem a gente a essa expansão de consciência, que ajudem a gente a se elevar, a se integrar, a se conectar dessa forma. Bem, vamos lá então. Só preciso Eu fazer sei um que deve adendo. ter um monte. Um monte, um desafio enorme. Uma Se você live. puder citar aí umas duas, três, só para a galera começar a se Bem, vamos entender. lá. Rodrigo, eu preciso fazer só um adendo aqui. Um beijo pro pessoal todo do Carimbloco. Tô vendo todo mundo aqui. Simone, Beth, Carminha, querida. Bia, nossa amiga Bia, Rafa tá por aqui. Vi. Sim. Muitos beijos para todo mundo. Enfim, mas vamos lá, vamos voltar. Rodrigo, pô, a pior encruzilhada que você me colocou até agora. Tá, vamos lá. Para tentar te ajudar, São tenta citar mais... duas. Posso 5? Não, pelo menos Vamos duas. lá. Vamos para a Tudo gente bem, poder vamos ir lá. ajudando. Lembrando, integração. Essa é a palavra de ordem. Integrar as inteligências. Eu ser um ser inteiro nesse sentido, né? De não funcionar só pelo mental, ou só pelo emocional, ou só pelo físico, ou só pela espiritual. E uma das maneiras que a gente tem de fazer essa integração é a meditação. A meditação, na verdade, quando a gente fala... E vamos ligar tudo que a gente já falou até agora. Se você for estudar as religiões orientais, as filosofias orientais, a meditação sempre foi uma prática. Porque meditar é aprender a educar o mental. E quando eu silencio um pouco esse mental, eu abro espaço, quando eu silencio um pouco os pensamentos, esse barulho interno todo, que muitas vezes a gente cria, né? Eu abro esse espaço, eu abro o caminho para que a inteligência espiritual entre e atue, me conectando, né? Então, quer trabalhar, quer praticar a sua inteligência espiritual? Medita. Meditação é essencial, meditação é saúde, meditação é vida, meditação é domínio próprio. Eu acho muito interessante, só para falar para vocês assim, vou pegar um exemplo de uma filosofia, né, de uma religião que usa muita meditação. Vamos falar sobre o hinduísmo. Eu vou pegar uma passagem do Bhagavad Gita. Bhagavad Gita tem uma passagem que conta, é a história de Arjuna, um homem, conversando com Krishna. Krishna é um deus, né? E Krishna está lá todo o tempo tentando mostrar a Arjuna que ele precisava aprender a dominar os pensamentos dele, né? A gente não consegue não pensar, mas a gente pode aprender a educar os nossos pensamentos. Esse momento de agora, mais uma vez, olha o desafio enorme de não ter pensamento antecipatório, negativo, que são os pensamentos da ansiedade, né? E aí tem um momento que Krishna está lá conversando com a Arjuna e a Arjuna chega a falar assim, mestre não, Senhor, ele declara, é mais fácil eu conseguir domar uma carruagem puxada por 7 cavalos selvagens do que conseguir domar os meus pensamentos. Mas aí vem Krishna, dentro da sabedoria dele, e trabalha a inteligência espiritual de Arjuna, e Arjuna consegue isso, né? E uma das práticas é a meditação, né? Você vê que os hindus usam a meditação, né? É uma premissa básica, então meditem, separem um tempo do dia. Hoje a gente tem aplicativos para meditação, tem meditações no YouTube, tem meditações guiadas. Tipo, não tem como a gente dizer hoje que não dá para meditar. E quando a gente entende o sentido da meditação, porque tem gente que fica assim, mas eu sou muito agitado. Tem níveis. Agora, meditação, tá? É uma forma de exercitar, de nutrir. Eu gosto muito dessa palavra para a inteligência espiritual. A gente precisa aprender a nutrir a inteligência espiritual através da meditação. E Sim, tem uma óleo, pergunta. eu sei que tem óleo para meditação. Tem, a gente vai falar sobre isso, mas tem uma pergunta sim. aqui antes, se o Mindfulness, nesse momento, ele pode ser entendido como um tipo de meditação, né? Isso pode ser um início dessa prática. Desculpa, eu não... É que falhou para mim o áudio. Se o Mindfulness pode ser entendido como um tipo de meditação. É um tipo. Eu tenho um de Mindfulness, especificamente uma meditação que eu faço 2 vezes na semana. Sim, Perfeito. sim. Meditar. Aí não tem uma forma melhor ou pior, cada um precisa realmente encontrar uma forma. Mas assim,
meditação é exercício para inteligência Luta online. espiritual. Eu posso caminhar para as outras? Ou Deixa eu vocês só dar querem... uma dica Tá, aqui. Na verdade, na de nossa óleo. última live, Tá. houve uma pergunta, né, de que óleos seriam ideais para a gente trabalhar na meditação. E a gente chegou a uma mistura, né, a uma sinergia que vai utilizar 4 gotas de cedro, 4 gotas de patchouli, 4 gotas de sândalo e 4 gotas de laranja. Que vai fazer com que a gente consiga se conectar um pouco mais com a gente e, ao mesmo tempo, se conectar com esse sagrado, que agora a gente pode entender que é essa inteligência espiritual, A né? Que é inteligência essa espiritual, sim. integração, que é essa forma Sim. de se sentir conectado. Então, só uma dica aí para Aham. ajudar e fazer com que essa meditação possa se tornar um processo um pouco mais fácil, porque os olhos, eles também vão ajudando a silenciar o nosso mental, a silenciar o nosso físico e Sim. levar a gente para o nosso espiritual, perceber melhor. E Não, lembrando que maravilha. esses óleos a gente está falando para colocar no difusor de ambiente, tá? Que Isso. é para ninguém ficar preocupado em cheirar. Não, a respiração conforme deve ser feita na hora da meditação, né? Nada de ficar preso ao Sim, óleo também não. sim. Olha, muito legal isso, Rafa. Se eu coloco ali, né, no meu difusor, fecho os olhos e respiro focado na respiração, eu já estou meditando. Né? Eu já estou Exato. acalmando. É uma meditação simples, mas já é uma meditação, né? Muito bem Exatamente. colocado, é isso. E a aromaterapia, eu não tenho dúvidas, assim, não estou falando isso baseado no meu achismo, em dados científicos, é uma excelente aliada para a meditação. A aromaterapia, sim, se a gente pegar os grandes mestres, né, nos livros sagrados fala-se sobre os cheiros, né? Quando se falava sobre os templos, os grandes templos tinham cheiros específicos, isso em todas as culturas, né? Então, a aromaterapia é uma excelente aliada. Eu posso até arriscar dizer que quer trabalhar a sua inteligência espiritual, conheça a aromaterapia. Fica a dica aí, tá? Posso caminhar, assim, com Com mais toda dicas. certeza, Sil. Segunda dica, treinar o estado de presença. Quer trabalhar a inteligência espiritual? Quer nutrir ela? Quer fortalecer? Aprende a viver no presente. Cuidado para não estar lá atrás com as mágoas do passado e cuidado para não se fixar nisso. Eu costumo dizer, passado é lugar de referência e não de residência. Né? Não é para a gente estar lá, construindo a vida lá, morando lá. É uma referência do que eu não quero repetir, das responsabilidades que eu aprendi a assumir. Né? Então, estado de presença. Eu não vivo baseado no passado e eu também não vivo antecipando o futuro. O tempo que eu tenho de domínio é o hoje, é o aqui e agora. Então, quando eu treino esse estado de presença, exemplo, me peguei altamente ansiosa, antecipando situações. Vou dar um exemplo. Ai, caramba, será que se a quarentena se estender, será que a gente, enquanto autônomo, vai perder cliente? Será que o pessoal vai perder emprego? Volta. Quer fazer alguma coisa de bom nesse momento? Manda luz, manda amor, faz uma oração. Mas, assim, volta para o presente. Isso é uma Já foi maneira... citado até por uma pessoa que está aqui falando sobre o Aham. quanto essa oração pelo outro, pela comunidade como um todo, também é uma forma da gente desenvolver essa inteligência espiritual. Espiritual, total. E isso é estado de presença. Porque quando eu antecipo o futuro projetando algo bom, a oração é algo que eu estou pedindo que venha a acontecer. Essa antecipação de futuro é bacana, né? Isso sim é uma das maneiras, como a gente falou, provavelmente é indo pelo viés da consciência religiosa, que a pessoa consegue, pelo viés da oração, nutrir a inteligência espiritual dela, tá? Então, segunda dica, primeira meditação. Segunda, treinem o estado de presença. E aí vai ser muito trabalho da espiritual com a mental, tá? Estado de presença, nem no passado, nem no futuro. Aqui e agora. Eu acontecendo enquanto sujeito no hoje, tá? E tem Posso algum dar a óleo? dica do óleo? Claro, eu também. Você acha que depois você vai me passar Acredito tudo que isso? Acredito que o óleo para a gente usar então para esse estado de presença, né? Um deles pode ser o vetiver, porque ele traz muito esse enraizar, Aterramento. aterrar, né? Então ele vai ajudar bastante para esse estado. O bergamota também eu acredito que ajude Para mim, ajuda demais. imensamente, né? O junípero também, ele é muito bom, porque além de trazer essa consciência, ele também acaba cortando um pouco o nosso elo com alguns medos, principalmente medos do futuro, né? Medos Legal. sombrios, Medos né? sombrios, claro, né? Então, assim, são óleos que podem auxiliar nesse estado de presença mesmo, a se Não, colocar no estado de maravilha. presença.
Sim, isso é essencial. Agora, vocês É vão porque prometer eles uma sozinhos coisa. já vão cortando os pensamentos, né? Cortando algumas preocupações. Desculpa, se Depois vai rolar listinha nas postagens, não vai? Com todos esses vai óleos, por sim. favor. Eu quero, assim, eu quero. Tá sendo muito enriquecedor para mim. Tô aprendendo muito com vocês também. Então, essa é a segunda dica, né? Treino de estado de presença. Vamos falar um pouquinho mais. Outra técnica para nutrir a inteligência espiritual, para aprender a usá-la. Aprender a distanciar-se de si mesmo. O que isso quer dizer? Vamos lá. Em outras palavras, né? Aprender, conseguir parar e pensar antes de agir, antes de reagir. É a inteligência espiritual que vai lá e conversa com o nosso mental, com o nosso sentimental. Quando eu estou lá muito raivoso, quando eu estou experimentando uma emoção muito densa, né? A tendência é que eu seja reativo ou que eu vá para o outro extremo, que não é nada funcional também, que eu seja passivo, né? Ou que eu deixe a coisa para lá e fique sofrendo sozinho, calado por dentro, ou que eu parta para um comportamento de reatividade, de... Ai, acho que eu posso falar, é o trecho de uma música, né? Tiro, porrada e bomba. Posso? Não posso? Não vai Pode. pegar pesado aqui não, tá? Licença poética. Licença poética, esse momento tá pedindo. Então, assim, essa capacidade de eu distanciar de mim mesmo. O que isso quer dizer? Tá experimentando lá a emoção densa. Antes de reagir, para, respira, se afasta, tenta remontar a situação que você está vivenciando no seu mental e entende o que está acontecendo. Depois, sim, você parte para uma reação, né? Então, a Posso gente dar uma dica, Sil? pode. A gente também trabalha com programação neurolinguística e tem uma Aham. técnica específica que a gente usa, que eu não vou explicar a técnica, mas vou explicar só a temática. Todo mundo aqui já foi no cinema, né? E quando a gente está lá sentado no cinema, muito próximo da conexão, né, daquela tela, é normal a gente ser invadido por aquelas emoções que o cinema acaba Sim, trazendo pra sim, gente. Então é sim, como se a gente estivesse entrando em primeira pessoa, a gente está se sentindo pertencente naquela imagem. sim, Então, uma sim, dica seria a gente tentar ficar na segunda pessoa, ou seja, eu estou só observando, nada sim. daquilo está acontecendo comigo. E se porventura, ainda assim eu me sentir afetado por essa emoção, eu imaginar que eu estou lá naquela sala de projeção. Sim, Que eu não sei se todo mundo aqui já visitou, mas a sala de projeção você não vê a tela, você só vê as sim, pessoas. sim, sim. Então é como se você estivesse vendo como você está reagindo àquilo que está acontecendo. E aí a gente acaba cortando todo o emocional nesse aspecto, né? Sim, você está trazendo uma técnica que eu trabalho muito com os meus clientes no Você ia trazer? consultório. Desculpa. É... Oi, fala. Não, desculpa se eu já Tá. adiantei a Não, 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 técnica, porque a gente não não. falou sobre isso. Que é o que a gente chama da tela mental, né? Que eu trabalho muito a tela mental com os meus clientes, é justamente isso. Quando é a capacidade que a gente tem de recriar e simplesmente de se observar como um espectador. Uhum. E ali eu já mudo o meu campo vibratório e quando eu vou reagir, claro, gente, olha só, isso aqui é o mundo de Alice, tá? É treino. É Não o ideal, adianta. né? Precisa treinar, precisa praticar, né? Então, essa capacidade de distanciar-se de si é a capacidade de se observar e se perguntar, peraí, a integrar mental com o emocional, como é que eu ajo? Como é que, né? Lembra? A única coisa que não podem tirar da gente é a capacidade de escolha das respostas que a gente dá para as situações. A gente não consegue evitar as situações muitas vezes. Agora, a minha resposta a isso sim, isso é de domínio meu, né? Então, aprender isso. Para antes de responder. Para antes de Viu? reagir. Para Acho e que a Bia pensa. resumiu bem, né? Ela Aham. resumiu aqui pra gente como acolher o que tá vindo, entender o que tá Sim. acontecendo e a Sim. partir daí a gente pensar numa Reagir. É resposta. isso. Exatamente. O que a Bia falou é isso. Quando eu entendo, quando eu entendo, eu pensei. Quando eu acolho, eu senti, né? Então, assim, pensei e senti. É isso, Bia. Pensa, sente, depois você reage. E isso é uma das formas da gente poder trabalhar e colocar em prática a nossa inteligência espiritual, tá? Gente, eu tô vendo aqui, ó, um barato. Já vi que a Beth pediu óleo, já vi que a Carminha pediu óleo.
A Cris está falando aqui de óleos para cozinhar. Cris, o orégano é maravilhoso. Eu tô apaixonada por ele. Então, a Depois gente tem... só não tá, a gente tá vendo as perguntas, não tá respondendo só pra gente não fugir muito do tema. Sim, mas A depois gente vai colocar uma caixa depois Sim, no Instagram pra gente colocar sim. exatamente essas perguntas pra gente buscar temáticas pra outras lives e a gente vai respondendo também no privado pra todo mundo. Maravilha, mas tem uma galera que, Beth, já viu o seu também, pode deixar. Bem, enfim, vamos lá, vou falar sobre mais uma técnica, Rafa, que eu sei que o nosso tempo está acabando, né? Para nutrir a inteligência espiritual, contato com a natureza, contemplação, né? Isso é algo essencial, isso é remédio natural que os nossos ancestrais deixaram aí pra gente. O universo tem todas as leis que a gente precisa para aprender a viver, né? É no universo, os filósofos antigos buscavam nos céus, no desenho dos céus, na observação dos céus, e foi um momento que a humanidade teve uma expansão de consciência enorme. Quando a filosofia surge, quando as filosofias que são bases para muitas religiões, né? Rafa também tem uma boa, né? Ai, que delícia a gente fazer uma live sobre isso. Rafa, já estou pensando aqui. Os ancestrais, Vai né? anotando as ideias aí pra gente assim, desenvolver. né? As forças da natureza, observa a natureza, tenha contato. Eu tenho se falado muito na vitamina D. Olha isso, contato com a natureza, o sol é importante para integrar. O que o sol tem a ver com a inteligência espiritual? Está trabalhando meu físico, lembra? Eu preciso integrar as inteligências, né? Então, ter contato com a natureza. E a última dica, eu tive que, assim... Deixa eu dar só uma dica dessa conexão com a natureza, uma sinergia aí que a gente pensou, é a gente utilizar 4 gotas de copaíba, 3 gotas de cedro e 2 gotas do lime, que é o limão Tahiti, né? A copaíba porque é aquela energia fluida que está dentro dessa árvore, tão forte, né? Tão importante, principalmente pra gente aqui do Brasil. O cedro, que é um óleo que ele é tão acolhedor, ele traz aquela presença paterna, né? Inclusive para pessoas que têm dificuldades de relacionais com pais, com a figura masculina, o cedro ele é fantástico. Olha que legal, sim. E o lime, ele vai trazendo aquela acidez, né? Ela faz com que a gente desperte. Frescor não também, né? O frescor, não adianta a gente ficar só no que é pesado, né? Como as madeiras, sim, né? Sim. Como as resinas. E aí dando essa fluidez aí, permitindo que a gente saia só do pensamento, mas que a gente também se conecte seguindo adiante. Olha, muito trabalho para essa semana para vocês, viu? Eu vou ver essas postagens, eu quero todas. Ai, se preparem. Enfim, e para fechar aqui, né, outra forma, integrar as inteligências, gente. Então, assim, que a gente pense a partir de mim e do outro, que a gente sinta a partir de mim e do outro, que eu haja a partir de mim e do outro. Né? Uma das maneiras de trabalhar a sua inteligência espiritual é trabalhando suas outras inteligências, né? É integrando esse ser completo que a gente é e estando atentos a esse momento de entender o que esse momento está pedindo para a gente, né? O que será? Né? Como eu falei, qual é o sentido que eu vou dar a tudo isso que eu estou passando? A tudo isso que nós estamos passando, eu e o outro, o eu e o nós. Né? Eu acho que o mais importante é quando a gente começa a pensar sobre o que eu ganho, o que eu vou aprender, o que eu vou levar de legado, vai ser completamente diferente do seu, né? E vai ser completamente diferente do Rafa. E a importância dessa multiplicação aí, né? E aí vem o que a gente falou, é uma das colunas assim, da inteligência espiritual, a diversidade. Os aprendizados vão ser diferentes, mas em algum ponto eles vão ter uma interseção, né? E essa interseção vai ser o que eu posso somar para o todo, né? O que eu tenho a trazer para o todo. Então, assim, são algumas dicas, tá? Claro que a gente poderia estender muito, não sei se vocês têm mais alguma coisa para falar, eu só quero dizer assim, que eu estou muito feliz em poder juntar esse saber com a aromaterapia, né? Eu acredito nos óleos, eu sou uma usuária dos óleos, então, assim, eu realmente só tenho que certificar e que ratificar a importância da aromaterapia juntada a esses conceitos, né? Mas eu não sei, vocês têm mais alguma coisa a falar? Eu posso fazer um comentário sobre tudo que você falou, né? O quanto que essas inteligências elas se completam, né? Elas se somam, elas se multiplicam e não fica só no O, fica no E, né? Onde uma vai agregando a outra, assim como a gente está agregando a sua parte da psicologia com a nossa da aromaterapia também, né? E aí você falou de vidas e de experiências, igual ele falou, né? Onde a experiência dele vai ser diferente da minha, diferente da sua. E eu não vou olhar só ou a dele, ou a minha, ou a sua, mas sim todas elas, né?
Rafa, isso muda uma vida. Aprender a pensar a vida dessa maneira. Vamos integrar? Vamos fazer um exercício de integração? Aprender a pensar a vida dessa maneira. Aprender a sentir a vida dessa maneira. Aprender a agir dessa maneira, usando o E no lugar do OU, muda a vida. Muda o nosso planeta, né? Até em relação à natureza. Não é o homem ou a natureza. É o homem e a natureza, né? Então, isso não me dá o direito de invadir, de tomar um território que não é meu, que não é... a diferença, né? A diversidade, a beleza da diversidade, né? E aí, eu não sei se eu posso fechar, não sei nem se dá tempo, Rodrigo, dá? Não sei A quanto gente tempo tem a gente 10 tem. minutos ainda. A gente conseguiu Tranquilo. reduzir bastante, a gente tem Ai, bastante tempo. nossa, que desafio que vocês me deram hoje. Parabéns! Ai, que Tá coisa cumprindo boa. direitinho. Eu, a prolixa da história, né? Vamos lá. Tem uma coisa aí, Rafa, que você trouxe, que eu acho muito fantástica e que tem a ver com o que a gente está conversando aqui da inteligência espiritual. Eu gosto muito de pensar Jesus Cristo enquanto... Não estou trazendo o aspecto religioso dele aqui, tá? Estou trazendo o aspecto de um mestre, um dos mestres do amor que a gente teve. E a beleza dele lidar, quando ele escolhe 12 homens para caminhar do lado dele, ele não foi... Quando ele foi fazer a seleção, né, digamos assim, eles passaram por um processo seletivo, digamos assim, daqueles caras, ele sabia que ele ia estar lidando com níveis de consciência muito diferentes. E não tinha ninguém que excluísse ninguém ali. Inclusive, o traidor estaria ali no meio. E foi, né? E o que eu quero dizer porque tem um pouco a ver com isso que você está dizendo, né? Não é a minha experiência ou a sua, a minha e a sua. O que compôs a história dele, né, a caminhada dele, inclusive o que ajudou ele a cumprir a missão dele, foi até aquela traição que houve, né? Até o fato, foi a partir dali que ele pôde cumprir a missão dele de chegar à cruz do Calvário enfim, cumprir aquilo que estava proposto para que ele cumprisse. É isso, é agregar a experiência, né? E outra coisa, a gente tem muito cuidado, esse E no lugar do OU tira muito o julgamento, né? Essa tendência a julgar o que é diferente, a tendência A a gente destrói a subestimar. verdade absoluta, né? Sim, eu lido com possibilidades de verdades, né? Assim, o que é verdade para mim pode não ser para você, mas elas não precisam se excluir. Portanto que elas obedeçam a princípios, e princípios são universais. Princípios são baseados em virtudes, e virtudes são respeitadas em qualquer lugar do mundo, né? Em qualquer cultura, em qualquer etnia. Então, assim, Rafa, essa sua observação de integrar, repara, é a tônica da inteligência espiritual, integração, né? Integração do todo, integração, enfim, desse uno. Lembra que eu falei? Acabar com a ilusão da separatividade, acabar com a visão de que eu estou à parte, de que você está à parte, de você... Eu ou você somos menos ou mais. E outra coisa, liberta, agora um conceito bem psi, que vocês vão poder falar também, liberta a gente dessa neurose de comparação com o outro, né? A única pessoa com quem eu posso me comparar é a mim mesmo. Quando eu olho e vejo como eu já estive, como eu estou, para onde eu estou indo, né? Quando a diferença, quando eu lido com o diferente, eu saio dessa neurose comparativa, de combate, e é isso. E como é injusto, Integrar. né? Quando eu começo a julgar a minha vida pensando no que a Silvana Sim, viveu. sim, total. Assim, eu tô sendo injusto antes comigo, né? Não é Uhum. assim. E acabo projetando isso no outro, Com o coitado, outro, que nem sim. tá se dando conta, que nem. Então, assim, integrar, né? É isso, é usar o E, né? Trocar o ou pelo E. Então, somos eu e você, né? E a gente agora tá aí com esse grande desafio de continuar se integrando, de continuar estando assim, unidos mesmo sem podermos estar reunidos. É um desafio, eu tenho dito isso, né? Aprender a se unir mesmo sem poder se reunir, continuar cuidando, se privando da presença física, mas lembra, tem outras inteligências que a gente pode usar para cuidar do outro. Eu sei que a física é maravilhosa, como eu falei no início. Eu sou muito sinestésica, os meninos sabem, nós somos amigos, né? Eu sou muito de toque, de abraço, de beijo. Eu tô sofrendo um monte, tô morrendo de saudade de abraçar, de dar beijo, mas assim, eu tenho outras inteligências que eu posso usar nesse momento para cuidar de quem eu amo, né? Tem o meu mental, tem a minha espiritual, que vai como uma oração,
que vai como uma meditação para o outro, né? E aí uma proposta, Sil, dentro de um processo de mentalização, você pode se imaginar estando com esse outro, dando esse abraço, esse beijo, e na certeza de que essa sua energia, essa sua intenção vai chegar lá nessa pessoa de alguma forma. Então, é integrar até além do espaço físico, né? Sim, é isso. Aí imagina fazer essa integração com o olhinho lá no aromatizador. Que maravilha! Como facilita, né? Porque a gente acaba perdendo aquilo que a razão vai atrapalhando, porque o óleo vai mexendo com o nosso estado emocional, permitindo com que a gente fique conectado com aquilo que a gente realmente quer. Sim, sim. Não, é como eu falei, né? Assim, gente, assim, tem um pessoal aí que chegou, né? Que eu convidei. Assistam as lives dos meninos, porque eles têm trazido muito esclarecimento sobre aromaterapia. E eu, enquanto psicóloga, né, assim, como eu falei, eu tenho meu lado pessoal, tenho meu lado profissional. A aromaterapia é maravilhosa, assim, tem efeitos cerebrais, é ciência, né? Não é achismo, não é ciência, é científico. Então, os meninos estão dando aí uma série de lives que estão sendo muito esclarecedoras nesse sentido. E é isso, acho que eu vou parar de falar, que o tempo deve estar acabando, não sei como é que tá. Assim, obrigada, gente. Obrigada mesmo pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui, muito feliz, né? Sobretudo que é uma coisa que faz sentido. A aromaterapia faz muito sentido na minha vida. É uma verdade na minha vida. Ela é prática na minha vida. E aí eu vou deixar com vocês agora. A gente quer agradecer, Sil, assim, a gente sabe o quão foi difícil para você resumir todo esse conteúdo. Eu tenho certeza que você não falou nem 20% do que você poderia falar aqui para poder trazer essa consciência pra gente. Então, a ideia desse tema para a live foi uma provocação mesmo nesse momento que a gente está com tempo de sobra, de como a gente cuidar da nossa consciência, de como a gente gerar essa expansão pra gente e aí automaticamente afetar esse outro, né? Trazer essa positividade também para o outro, para esse momento que tá todo mundo aí sofrendo muito, né? Então, claro que os olhos, né, acaba sendo a nossa temática um pouco maior, porque a gente sabe desse sistema límbico, dessa parte científica que está aí por trás de todo esse saber. Como você disse, a gente vai estar trazendo outros temas, inclusive a gente está pensando já em alguns outros para te convidar, né, para a gente poder... Eu quero. Desenvolver e levar conhecimentos diferentes e, acima de tudo, para públicos diferentes, né? Não adianta eu parar aqui para ficar falando só sobre olhos e, às vezes, o que eu vou estar falando pode não tocar essa pessoa que está do outro lado. E, acima de tudo, o que a gente quer compartilhar é saber, né? É compartilhar conhecimento nesse momento que a gente podia estar assistindo o noticiário, que a gente podia estar jogando, que a gente podia estar fazendo qualquer outra coisa. Então, obrigado. Parabéns aí, porque eu sei que foi um desafio. Foi um desafio, eu que agradeço. Fala, Rafinha, de portal. Eu quero agradecer a você, Sil, ao Rodrigo, a todo mundo que está aí assistindo e participando também. Eu espero que a gente possa compartilhar esse conhecimento com todo mundo, não só através do vídeo, mas do conhecimento pessoal que cada um vai tirar também dessa live, né? O vídeo ele vai ficar lá no nosso story por um dia, ou seja, por 24 horas. Eu vou tentar fazer download dele depois e colocar lá no nosso YouTube, que não é muito movimentado, mas vai ficar guardado lá de alguma forma. A gente vai botar também no Story a caixa de perguntas, onde as pessoas podem fazer perguntas para a gente vai responder individualmente, e caso seja necessário, a gente faz uma postagem, que a gente faz com uma certa frequência as postagens, hoje está em um dia sim, dia não, né? E a gente vai responder e colocar lá a dica desses olhos também que a gente tanto falou. Pode falar, Sil. Uma dica legal, acho que vocês podiam fazer uma postagem assim, com as inteligências e os olhos para trabalhar cada uma. A mental, a emocional, a física, a espiritual. Acho que ia ser legal, né? Ia ser bacana. Perfeito. E, deixar um beijo pra Bia e pro Caio, tá, gente? Desculpa, não tinha como não mandar esse beijo. Bia, Caio, muitos beijos pra vocês. Feliz em ver vocês por aqui. A gente já tá aí treinando de alguma forma como demonstrar esse afeto mesmo à distância. Ai, que delícia. Eu não aguento. Vocês sabem que eu não aguento. Eu tenho que beijar, eu tenho que abraçar. Daí, assim, eu não me contenho aqui. Eu fico me segurando aqui na cadeira, gente. Mas obrigada. Então, assim, como o Rafa disse, a gente vai deixar essa caixa de perguntas. Se as perguntas não forem sobre olhos, a gente vai direcionar para a Sil para que ela possa fazer essas respostas. Se tiverem perguntas do mesmo tema, a gente pode voltar a esse tema como uma live aqui. Então, teve pessoas que perguntou sobre óleo para gravidez, para cozinha. Então, volta essas perguntas lá nessa caixa de mensagens que a gente vai respondendo para cada um de vocês e pensando aí em novos temas para poder trazer outros conhecimentos, outros saberes aqui.
até o pessoal da sugestão de temas também, né? De Sim, repente, se sim. dentro da live, dessa que a gente fez, surgir alguma ideia, eu estou à disposição aqui, tá? Gente, em 30 segundos a gente vai fechar. Muito Amo obrigado pela vocês presença dois, de eu todo amo mundo. muito. A gente também te Que ama. Obrigada, saudade, tô amiga, com por ter saudade. topado. E um Beijo, excelente final de gente. semana aí para todo Beijo, mundo. Sil. Para vocês também. Tchau, tchau, Beijo, boa gente. Tchau, noite. Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau.